A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a este canal e que aqui você possa ser ministrado, você possa ser abençoado através da palavra de Deus. E aqui também eu falo sobre o meu testemunho. Meu testemunho, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus operou na minha vida. Sabemos que muitos de nós fomos marcados pelas dores, pelas decepções, pelas marcas, pelos rótulos dessa vida. Mas como vencer? Porque algumas pessoas elas vencem os traumas e outras não. Eu quero dizer para você que um dos traumas da minha vida eu venci quando eu entendi que o único que poderia curar aquela ferida que por muito tempo estava aberta foi quando eu comecei a entender que Deus era o meu Pai. Quando eu comecei a entender que Ele sim poderia me ajudar. Vou contar para vocês um pouco da minha história e que sirva de testemunho para a sua história. Bom, vou contar um pouco para vocês da minha vida. Eu tenho 3 irmãos, sou filha de pais separados. Aos meus 8 anos de idade, eu tive que lidar com o divórcio dos meus pais. Esse divórcio, na época, eu era uma menina de 8 anos, eu tinha um irmão de 10 anos e tinha outros 2 menores. E quando meus pais eles vieram a se divorciar, para mim, para os meus irmãos, aquilo foi uma forma de alívio. Por quê? Porque nós tínhamos um lar muito conturbado. O meu pai, ele é alcoólatra e nessa época, lidar com o alcoolismo e com a violência do meu pai era muito difícil para mim e para os meus irmãos, que eram crianças. Crescemos em um ambiente cheio de violência, violência física, violência moral, violência emocional e violência sexual. Viemos sim de um ambiente totalmente perturbado. Por muitas vezes, eu e meus irmãos tivemos que ver o meu pai agredindo a minha mãe. Por muitas vezes, tivemos que lidar com meu pai bêbado e violento dentro do nosso lar. Viemos de um ambiente totalmente sem estrutura alguma. E ao longo da vida, essa questão, ela gerou muita ferida em minha vida. Gerou muitos traumas, muitas dores. E quando chegou ali o momento do meu pai e minha mãe decidirem separar, apesar que a separação ela veio por lado da minha mãe, que não aguentava e não suportava mais conviver com meu pai, porque ele era muito violento, ele espancava muito a minha mãe, ele era muito agressivo com a minha mãe e terminava essa agressão vindo para o lado dos filhos, né? Muitas vezes eu e meus irmãos fomos brutalmente agredidos pelo meu pai. E eu fui crescendo naquele ambiente insuportável, marcada por muitos momentos terríveis e traumas horríveis, que ao longo da vida trouxeram grandes consequências para mim. E as consequências piores foram aquelas que geraram traumas emocionais. Aos 8 anos ali, meu pai e minha mãe separaram e eu tinha uma pessoa que tinha um papel muito significante na minha vida, aonde eu poderia conhecer a palavra amor e carinho, que era a minha avó Maria. Ela foi uma das pessoas que marcou a minha história, ela marcou a minha vida e hoje, se existe palavras de amor, se existe atos de carinho, eu tenho porque a minha avó
ela teve esse papel na minha vida. E ali, quando lidamos com o divórcio dos nossos pais, eu era a única filha mulher. E ali eu tive a opção de morar com a minha avó, que era o grande amor da minha vida. Era a pessoa que eu mais amava, era ela. E minha avó, ela sabia transmitir esse amor para mim. Ela me dava carinho, ela sonhava os meus sonhos. Eu era apenas uma criança, mas cheia de marcas, cheia de traumas, imagens terríveis tinha na minha mente guardada. E quando eu cheguei no lar da minha avó, em poder dormir em paz, em saber que às 3 horas da manhã ninguém ia chegar bêbado, colocando terror, colocando medo, aquilo me trazia segurança e paz. Em saber que eu tinha um cantinho para ser amada, para ser cuidada, sem violência, sem medo, sem dormir e saber que alguém ia chegar na madrugada e ia te acordar. Isso já era motivo assim para mim se alegrar. Então, no ambiente da casa dos meus avós, eu tive o que eu não tinha por muito tempo. Então, minha avó foi aquela que me acolheu, me amou. Então, toda a imagem que eu tenho de amor e carinho, eu guardo da minha avó. E sim, eu tive que lidar com abuso sexual na minha fase criança. Não vou expor a pessoa aqui, mas eu fui abusada sexualmente. E eu guardava esse segredo dentro de mim por muito tempo. Por muito tempo. E isso gerou muita dor. Isso gerou muitas feridas, traumas que somente Deus pôde me ajudar a vencer. Quando eu cheguei ali na minha fase de adolescente, dos meus 14, 15 anos, eu entrei em um estado assim muito de rebeldia. Rebeldia com a minha mãe, porque ali eu perdi meu porto seguro, que era minha avó. Aos 13 anos de idade, eu perdi a minha avó e ali eu tive que lidar com essa perda. E aí eu tive, nessa fase aí de rebeldia, de muitas coisas passando na minha cabeça, e essa questão do abuso era algo que trazia uma revolta muito grande dentro de mim. E ali eu perdi a minha avó e eu tive que aprender a conviver com a minha mãe novamente. Até então, a minha mãe ela já estava em outro relacionamento e eu tive que conviver com aquele novo ambiente. E essa questão do abuso me gerava medo, insegurança, incerteza. Por muitas vezes eu fui tomada pelo medo de saber que o lugar que eu estava não era seguro para mim. A qualquer momento aquilo poderia acontecer novamente. E isso me levava a ter uma insegurança na vida muito grande. Eu casei super jovem e quando eu casei que eu carregava tudo isso, era uma revolta. Várias vezes eu tentei tirar minha vida por 2 momentos, assim. Teve um dia que eu escrevi uma carta e naquele dia seria o meu fim. Mas eu sempre lembro que quando Deus tem propósito na nossa vida, mesmo que o diabo se levante, mesmo que o diabo ele tente, ele não consegue abortar os planos de Deus na nossa vida. Quando Deus tem planos e projetos, várias coisas podem vir a acontecer, mas o propósito já foi estabelecido por Deus. E hoje eu entendo isso. E quando eu casei e eu fui buscar a Deus, eu já estava num estado assim insuportável de ter que guardar aquilo dentro de mim. De ter que guardar a situação do abuso dentro de mim.
e que eu sempre guardei aquilo e eu não conseguia falar para ninguém. E aí eu fui para Jesus. Eu me encontrei com Jesus. Eu tinha uma ausência de paternidade muito grande. Por muitas vezes eu questionava a Deus por quê? Porque eu tive que ter uma vida totalmente destruída dentro de mim, mesmo que as pessoas olhassem e não percebessem isso. Mas dentro de mim eu era uma jovem, eu era uma menina totalmente destruída. E quando eu cheguei na presença de Deus, eu cheguei com essas dores, com esses traumas, e eu tive que aprender a questão de lidar com isso e deixar Deus arrancar essa dor insuportável que eu carregava. Em deixar Deus curar a minha ferida, a minha dor, porque era a minha dor. E ali Deus, tudo aconteceu de uma forma processual. Não aconteceu assim do dia para a noite, de repente, não. Eu me encontrei com Deus, eu primeiro tive que aprender a saber quem eu era. Eu tinha uma identidade deturbada. Eu tinha marcas que acabava roubando a minha verdadeira identidade. E ali Deus começou a resgatar a minha identidade. Deus começou a me tratar. Deus começou a mostrar o valor que eu tinha, porque vem as inseguranças, você não se sente capaz, vem a questão da rejeição, você tem uma ausência assim, de amor muito grande, a questão da rejeição era uma das coisas que mais doía em mim. Eu era muito ausente de amor, eu era muito carente de amor, de atenção, e eu não sabia lidar quando eu perdi um amigo, quando eu perdi alguém, eu me sentia a pior pessoa. E aí, essa questão do abuso, eu tive que aprender a lidar com isso. E uma das primeiras coisas que Deus trabalhou foi o perdão. Porque o perdão não é algo que... eu falo assim que o perdão é algo de Deus na nossa vida. É algo que vem de Deus para nós verdadeiramente. E ali Deus começou a trabalhar o perdão em relação aos meus pais. Porque eu não conseguia perdoá-los por tudo que eu tinha vivido. Eu não conseguia amá-los e vê-los de outra forma. E Deus começou a trabalhar isso. Deus começou a resgatar a paternidade, o amor. Deus começou a me mostrar que mesmo que o mundo me rejeitou, Ele me acolhia e Ele me amava. Esse é um pouco da minha história. E se você veio nesse canal ouvir uma palavra, lembre-se disso. Deus, Ele resgatou a minha história. Deus, Ele trouxe um bálsamo de cura sobre a minha alma. E eu aprendi a perdoar, a amar quem me feriu, quem me machucou, quem me rejeitou. E hoje eu posso dizer para você que o abuso sexual, ele não me afeta mais. Então, se você viveu isso na sua vida, assim como Deus, Ele mudou totalmente a minha história. E hoje eu posso dizer livremente, eu fui transformada, e isso já não me afeta. Ele é capaz de fazer isso na sua história também. Só deixe Deus fazer. Só deixe Deus agir. Ele age, Ele muda, Ele transforma. E quando Deus faz isso, acontece um desbloqueio na sua vida. Sabe? E nos próximos vídeos que eu colocar aqui, eu vou falar que desbloqueio foi esse. O que o abuso sexual ele causou. Quais foram as consequências disso na minha vida. E como eu superei. Então, seja bem-vindo nesse canal. Que Deus te abençoe grandemente. E se inscreve por aqui para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que Deus fez na minha história. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.